A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sempre nas nossas vidas, meus irmãos. Meus amados, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Hoje o Espírito Santo quer falar com nós acerca de estarmos sozinhos com Deus. Estar a sós com Deus. Buscar a Deus em secreto. O nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele nos ensinou acerca desse assunto. Eu vou ler um texto sagrado que está no livro de Lucas, no capítulo de número 5, e o verso 16, que diz assim, olha: porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Meus irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele tinha acabado de fazer uma obra maravilhosa. O chamado do Senhor Jesus para se cumprir as profecias era de curar. E um pouco antes do Senhor Jesus se retirar para ficar sozinho com o Pai, ele tinha curado um homem leproso. E a multidão se ajuntava para ouvir e para ser curado por ele. A multidão curadas por ele. Mas o Senhor Jesus, porém, se retirava-se para os desertos e ali orava. Meu irmão, o livro de Lucas ressalta mais do que os outros esse desejo do Senhor Jesus buscar ao Pai em secreto. Essa prática de oração na vida e na obra do Senhor Jesus. Ele praticava a oração. Meus irmãos, às vezes eu me pergunto a mim mesmo, por quê, irmãos? Porque os dias hoje, eles estão oferecendo muito para que a gente passe muito tempo fora da presença de Deus, sem buscar a Deus em oração, em jejum, em segredo, sozinho com Deus, para que Deus fale comigo. Aí eu me pergunto a mim mesmo, quanto tempo faz que eu não fico sozinho com Deus? O Espírito Santo pergunta para mim, quanto tempo que você não fica sozinho para falar com o Pai? Meus amados, o Senhor Jesus, ele praticava a oração. E eu, como servo de Deus, irmãos, eu preciso praticar também. Ter esse momento a sós com Deus. Se os irmãos perceberem, eu tenho meu cantinho de oração, meu lugar de oração, meu lugar de ler a palavra do Senhor. Está aqui a palavra do Senhor. O meu lugar de ler, o meu lugar de buscar a presença de Deus. Olha, quando o Espírito Santo, ele desceu sobre o Senhor Jesus, lá no Jordão, ali o Senhor Jesus também estava orando. A gente observa isso lá em 3:21 de Lucas. Eu vou ler ele para você, que eu tenho muito desejo de ler a palavra de Deus, que diz assim, olha: e aconteceu que, como todo o
povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Os irmãos percebem aqui, olha, que o Senhor Jesus, na hora do seu batismo, ele orando, glórias a Deus, o céu se abriu. Então o meu Senhor, o meu mestre, ele tinha essa prática de oração. E se o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Cristo, o meu único e suficiente Salvador, ele tinha essa prática de oração, ele se retirava para ficar sós com o Pai. Oh, amados, por que eu não? Você me entende? Por que eu busco a Deus aqui neste lugar de oração? Olha, não sou aqui não, eu tenho a minha igreja. Eu tenho culto terça, eu tenho culto quinta e eu tenho culto no domingo. E eu vou nos cultos, meus amados. Eu busco a Deus. Eu preciso disso. A minha alma precisa de ser alimentada 3 vezes por dia, igual o meu corpo físico. Então eu busco a Deus em oração. O céu se abriu. E se ouviu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, glórias a Jesus. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, em certa ocasião, ele passou noites orando. Quando o Senhor Jesus ele foi escolher os 12 apóstolos, as Escrituras falam que ele passou a noite orando. Olha só como é valioso a nossa oração, buscar a presença de Deus, ficar a sós com o Pai. Olha como é satisfatório. Então o Senhor Jesus, o Espírito Santo me revela que em várias vezes, em tudo que ele iria fazer, no seu ministério, ele orava a Deus. E aqui ele nos fala mais uma vez, capítulo 6 e o versos 12, diz assim, olha: E aconteceu que naquele dias subiu ao monte a orar e passar a noite em oração a Deus. E quando já era dia, olha irmão, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Meus amados, se o meu Senhor, o meu Salvador, o Filho de Deus, ele separava tempo, ele se retirava para os desertos, para ficar em comunhão com Deus, para ficar sós com o Pai. Meus amados, eu como servo do Senhor, eu como tenho o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu faço o mesmo. Aqui, meus irmãos, é o meu lugar de ler a palavra do Senhor, é o meu lugar de ler a palavra do Senhor, é o meu lugar de adoração, é o meu lugar de oração. E aqui eu me refugio, aqui eu me distancio das facilidades que o mundo me oferece para me distanciar do Senhor. Aqui é o meu lugarzinho de oração. Meu amado, meus irmãos, minhas irmãs, eu convido você agora para a gente fazer um momentinho de oração. Se você puder fechar os olhos, se você não estiver dentro de um ônibus, dentro de um trem, ou dirigindo, e você estiver em casa, feche os olhos agora e vamos para o secreto, o nosso secreto em espírito com Deus.
e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu amado Filho Jesus, que mais uma vez eu estou lendo a Tua palavra, o Teu Espírito Santo está me revelando o valor da oração, o valor de ficar sós com o Pai em oração. Senhor, eu quero Te agradecer por todos os meus familiares, por todos os meus irmãos da igreja, Senhor, por todas essas pessoas que vão ouvir a Tua palavra e o Senhor vai falar no coração de cada um. E quero também Te agradecer pelos meus irmãos e familiares que são inscritos no canal do YouTube. Abençoa cada um deles, aonde eles estiverem, Senhor. Que as Tuas mãos possam estar com eles, aonde eles estiverem. Senhor Jesus, nos livra da perseguição, nos livra do mal, Senhor. E nos dá paz e orientação do Teu Espírito. Amém. Meu irmão, você que ainda não é inscrito no canal do pastor Cícero Antônio, se inscreva. E depois de você inscrito, você ativa o sininho e você escolhe a opção todas. Bom? E todas as vezes que eu colocar um vídeo novo no canal, você vai ser notificado. Tá bom, meu irmão? Então você se inscreva, ativa o sininho, escolha a opção todas, para você não perder nenhum vídeo quando eu colocar no canal. Bom? Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te guie. Seja forte, seja feliz e sejam todos vitoriosos no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.